Olá, tudo bem? Sou a Alexia da Primundo e o assunto de hoje é intercâmbio para adultos. Eu já fiz vários intercâmbios na minha vida. O meu primeiro foi com 14 anos, então ainda era um intercâmbio para adolescente, né? Onde eu estava aprendendo a falar inglês. Mas depois, um pouco mais velha, já ali na fase da faculdade, eu fiz para Nova York. Eu cheguei a fazer para Nova York 2 vezes. Uma foi para estudar inglês e outra foi para estudar moda, que foi onde eu fiz a minha especialização lá em Nova York. E já fiz intercâmbio também para Portugal durante a faculdade, onde eu passei 6 meses, que foi o período mais longo. Nova York eu já fiz aqueles dois e mais alguns outros assim picadinhos, de uns 3 meses cada um. Mas então, e aí esse é o meu portfólio de intercâmbios. Mas o que eu vou falar hoje mesmo, assim, intercâmbio para adultos, né? Então, o que que é? Tem aquele da fase dos 15 anos, que é o de adolescentes. A partir dos 20, 24, 25, a gente já chama de intercâmbio para adultos. Onde a pessoa já é graduada ou já está em algum processo de pós-graduação, talvez, e quer ter alguma vivência diferente, quer ter uma experiência nova e também aproveitar para conhecer novas culturas. O que eu acho super válido, eu indico para todo mundo um intercâmbio. Tem vários tipos de intercâmbio. Tem intercâmbio onde a gente vai para estudar, que é como, por exemplo, eu fiz em Nova York. O que eu fiz em Nova York foi na FIT, que é o Fashion Institute of Technology, é a melhor escola de negócios de moda do mundo, onde eu fiquei 3 meses, estudei Global Fashion Business Marketing, que é meio que um marketing internacional. Eu conheci muita gente, eu aprendi a falar inglês com muita gente diferente lá no meu curso, que também foi muito bom. Eu indico super Nova York para quem precisa de um inglês versátil. Não é um inglês. O inglês canadense é muito bom, sabe? O inglês canadense é muito certo. O canadense, ele é bem original, assim. Já Nova York é uma mistura de chinês, uma mistura de árabe, uma mistura de brasileiro. O brasileiro também tem um inglês bem engraçadinho. Então, é uma mistura de vários tipos de inglês, onde você consegue ouvir. Porque ouvir o inglês de um chinês, por exemplo, é muito difícil e é coisa para adulto. Assim, é realmente bem complexo. E, por exemplo, por que que Alexia, mas por que diz que é para adulto? Porque a gente tem as nossas necessidades do dia a dia, nas nossas atividades do trabalho, muitas vezes de falar com outros países. Por exemplo, alguém que trabalha com comércio exterior ou com relações internacionais, ou só, enfim, às vezes por simples interesse e vontade de querer aprender outras línguas ou vontade de querer viajar o mundo e conseguir entender o inglês de outras pessoas. E mesmo assim, ainda é bem difícil. Outro destino que eu acho muito legal para intercâmbio, que é a Alemanha. Só que daí já é outra coisa, é questão cultural, né? Porque estando lá, a Alemanha também tem um jeito muito alemão de fazer negócios. Então, não tá ali só pela língua, é óbvio, né? Tá ali pela língua faz sentido, mas tá entendendo o que que aquela cultura quer trazer pra gente, o que que aquilo tem a agregar no nosso dia a dia. É impossível, eu não conheço ninguém que passou um intercâmbio em mais de, que seja 3 meses em algum lugar e não voltou diferente, mas com certeza volta de um jeito um pouco melhor, porque a gente acaba sugando, graças a Deus, né? A gente acaba sugando um pouquinho do que tem de melhor em cada lugar, em cada um. É difícil a gente não julgar, né? Então, na verdade, não, a gente tem que mesmo, a gente tá lá pra aprender, tá pra experiência, pra ter novas experiências, então, querendo ou não, a gente vai acabar julgando. Eu gosto muito de dizer, quando a gente tá viajando ou tá conhecendo alguém de um lugar diferente, alguém que teve uma criação diferente da nossa, que não existe certo ou errado, existe o diferente. Então é isso, a gente tem que ir à procura do diferente. Eu gosto da Alemanha por isso, porque eles são diferentes, mas a gente tem muita coisa boa pra sugar deles, sabe? E a gente acaba fazendo aquela comparação. No Brasil é assim, na minha empresa é assado. E isso tá certo, isso faz parte do aprendizado, isso também é cultura, sabe? Então eu acho isso muito bacana mesmo.
Falando em mais destinos. Ah, Alex, eu quero conhecer uma outra cultura, mas eu não falo outras línguas. Eu realmente não sou confiante no inglês, alguma coisa assim. Gente, Portugal. Portugal, eles são sim parecidos com o brasileiro, mas a gente até passa a entender muitas coisas. Eu acho que a gente tem que entender, né? O que é o jeitinho brasileiro? Gente, o brasileiro é real, assim. Quando eu tava fazendo a minha. Brasileiro é um ser humano a ser estudado, assim. Eu tava fazendo o meu TCC da FIT, era para trazer a Abercrombie para o Brasil. Então eu tinha que falar o porquê que a Abercrombie iria se adaptar bem no Brasil. E aí a gente tinha que trazer a cultura à tona, né? Em algum dos livros que eu tava lendo, ele citou, assim, tipo, The Brazilian Way, entre abre aspas, jeitinho brasileiro, fecha aspas. Tipo, cara, eu li isso num livro oficial, sabe? Na FIT e na biblioteca, uma biblioteca nacional, assim. Então, foi bem chocante aquilo pra mim, mas eu tava entendendo o que isso significa. O que pra gente é um modo de dizer, acaba sendo estudo, sabe? Centro de estudo mesmo. Eu achei muito massa. E então, por isso também eu indico Portugal, porque a gente acaba descobrindo muito das nossas origens positivas e negativas. Não tô falando do que é certo e do que é errado, tá? Não, não mesmo. Tô falando do que é diferente e muitas coisas diferentes, porque é Europa. Então, tem a cultura, tem questão de pontualidade, tem negociação, tem entendimento. Gente, né? O português, assim, eles são. Assim, a gente tem que explicar a coisa certa. Então, conversar com português, negociar com português é uma lição de comunicação, né? Mesmo sendo a mesma língua, a gente vê que podem haver muitas falhas na comunicação, sabe? Tem uma história, e aí eu fui perguntar se eu entrei numa loja em Portugal e eu perguntei: vocês fecham no sábado? Não, não fechamos. Então tá bem. Daqui a pouco eu cheguei pra comprar lá o que eu precisava na bendita loja, acho que era uma loja de materiais, de coisa de arte e tal, que eu precisava comprar no sábado. E a bendita da loja tava fechada. Aí eu cheguei lá na segunda-feira. Oi, vocês não comentaram que a loja não fechava no sábado? Ora, pois, não fechamos, pois nem abrimos. Gente, tipo, ou seja, ai, não. Tipo assim, eu falei, não, sério? É óbvio, só que assim, tá certo, sabe? Não, eles não fecharam a loja no sábado. Eles não abriram a loja no sábado, ou seja, eles não fecharam. É. Então, assim a comunicação com o português e a gente aprende, sabe? O que é muito legal. Eu passei várias coisinhas assim em vários países. A Espanha tem bastante disso também. Às vezes a gente pede alguma coisa e não vem bem o que a gente pediu, mas é porque veio o que a gente pediu, entendeu? A gente pediu. E várias coisas assim. O que é muito legal, então, coisas que a gente só descobre em um intercâmbio. Quando a gente vai fazer essas nossas viagens, tipo, 2 dias em Paris, um dia em Amsterdã, um dia não sei o quê, como foi minha viagem agora da Europa. Eu até vivi um pouco de cultura porque eu fiquei na casa das pessoas, né? Mas, mesmo assim, não de verdade, no fundo, como eu fiquei em Portugal, que foram 6 meses em Portugal, ou em Nova York, que já foram várias vezes, onde eu consigo entender até. Em Nova York mesmo eu entendi muito das nacionalidades, né? Como é que cada um se comporta, porque eu fiz amizade com muita gente diferente. Nova York é demais, é meu lugar preferido no mundo, sou suspeita a falar. Indico muito Nova York, mas se o objetivo é um inglês puro, eu acho que eu indico Canadá. E as pessoas no Canadá são muito solidárias, eles ajudam, sabe? Uma pessoa na rua vê que tu tá perdido, o canadense vai te ajudar, diferente de um parisiense. Falando por experiência própria, tá? Aqui não estamos num artigo, é o que eu vivi. E Paris eu passei pouco tempo, então realmente eu nem deveria julgá-lo, digamos assim. Porque Canadá eu passei, acho que foram 3 meses. E, nossa, inclusive tem a história que eu me perdi no meu primeiro intercâmbio no Canadá, mas essa história vai ficar para um outro dia, pessoas me ajudaram, foi incrível. História para contar, né? Nossa, é tudo história para contar, intercâmbio é vida. Façam intercâmbio e contem com a Primundo
Para isso, estamos aqui para ajudá-los. A Abrimundo não é especialista em intercâmbios, temos vários parceiros e temos, sim, muitas dicas maravilhosas para dar para você fazer o seu intercâmbio com muito sucesso. Obrigada!